instance, aspiration towards truth. Por exemplo, a aspiração pela verdade. We want to know what the universe is like. Nós desejamos saber qual é a natureza do universo. What is the meaning of all its processes? Qual é o significado de todo o processo universal? Why we suffer? Por que nós sofremos? Can we extricate ourselves out of our own suffering? Podemos tirar a nós mesmos do nosso próprio sofrimento? Then it is part of the human consciousness to appreciate and have a great feeling for beauty. Então é parte do ser humano apreciar e ter um grande sentimento pelo que é belo. That is why art has become an important aspect of civilization. E esse é o motivo pelo qual a arte se tornou um aspecto tão importante da civilização. So there is this other side which has been called the divine side of human nature. E então existe esse outro lado que tem sido também chamado do lado divino da natureza humana. And unless we understand ourselves, Yeah. we cannot transcend the animal programming. E a menos que nós compreendamos a nós mesmos, não poderemos transcender a essa programação do cérebro animal. The feverish urge to compete, Essa urgência febril pela competição, to grab whatever we can of possessions, para tentar conquistar tudo que nós pudermos de posses dos outros, be afraid of each other, e estando assim uns com medo dos outros, fight and create misery all around. e todos os tipos de conflitos que criam miséria por toda a parte. Why do we do all this? Por que nós fazemos tudo isso? Because we don't observe that there is such a conditioning or program inside ourselves. Porque nós não observamos que existe esse tipo de condicionamento ou programação dentro de nós. But we need not be subjected to that program. Mas nós não precisamos ficar sujeitos a esta programação, Because there is the other side in us, na medida em que existe esse outro lado em nós, which can observe and decide what to do. que pode observar e decidir o que fazer. Whether to rise towards the divine or to sink into the baseness of an automatic way of behavior. Que tanto pode significar escolher para ascender ao nível do divino ou descer para uma conduta totalmente automática. If we realize there is the divine nature in us, Pois se nós compreendermos que existe uma natureza divina em nós, we can give it greater and greater scope and strength. nós podemos dar a ela um escopo cada vez maior e maior força, By regulating our thoughts and our conduct. regulando assim os nossos pensamentos e a nossa conduta. When an irrational fear arises, E toda vez que um medo irracional nos invadir, we can look at it and see how irrational it is. nós poderemos olhar para ele e ver como ele é irracional. Laugh at it and put it away, Podemos até rir dele e colocá-lo de lado, instead of giving vent to it and producing a conflict. ao invés de dar a ele muita importância e nutrir assim um conflito. We can deliberately use our intelligence to create friendship instead of suspicion. Nós podemos deliberadamente usar a nossa inteligência para gerar amizade ao invés de conflito e suspeita. But because we do not train ourselves and the new generation E porque nós não treinamos a nós mesmos e a uma nova geração in self-understanding, nesse caminho do autoconhecimento e autocompreensão,
We believe that everything necessary is outside ourselves. Nós acreditamos que tudo mais está necessariamente fora de nós mesmos. We are not masters of ourselves. E assim não nos tornamos senhores de nós mesmos, da nossa própria natureza, But directed by irrational fears and other passions. mas permitimos que sejamos dirigidos por todos os nossos medos e condutas irracionais. There is the almost universal belief that happiness is to be found outside. Existe quase universalmente difundida a ideia de que a felicidade precisa ser encontrada fora de nós. That money or power E, or fame portanto, o dinheiro, o poder e a fama is the most desirable thing in our lives. tornam-se as coisas mais desejáveis em nossas vidas. Again and again we see that these things do not bring happiness or peace. E, no entanto, nós vemos tantas e tantas vezes que essas coisas não produzem a felicidade ou a paz. Even the immensely wealthy people have the same problems of pain and joy as the ordinary people. Pois mesmo as pessoas imensamente ricas têm os mesmos problemas de dor e alegria que as pessoas comuns. But if we go deep into our own self, Mas se nós penetrarmos profundamente dentro do nosso ser, we will discover that the source of happiness is in ourselves. nós poderemos descobrir que a fonte da felicidade está dentro de nós. One of the proofs of this is E uma das provas a respeito disso é that nobody says, I am very happy. que ninguém diz, eu estou muito feliz. Tell me how I can get rid of the happiness. Diga-me como eu posso me livrar de toda essa felicidade. But many people would say, I am unhappy. How am I to find a way out of it? Mas muitas pessoas talvez digam, eu estou infeliz, ensine-me como me livrar da infelicidade. But because the natural state of our being is to be happy. Porque a condição natural do nosso ser é estar feliz. Therefore, the ancient Indian philosophers said, to Yeah. be truly is to be happy. Então, os antigos filósofos indianos diziam que verdadeiramente ser é ser feliz. But when we enter into a competition Mas quando nós entramos em uma competição, for profit, Pa- pleasure or power, é pelo lucro, pelo prazer ou pelo poder, we are going away from the source of happiness. nós estamos assim nos afastando da fonte da felicidade. All the great religious teachers have said this. Todos os grandes instrutores religiosos disseram essa mesma coisa. But people are not convinced, they go on in the same way. Mas as pessoas parecem não estar convencidas e continuam agindo como sempre agiram, Creating a violent world because of this competition. criando um mundo violento por causa de toda esta competição. Such truths as this can be known only through self-observation. Mas algumas dessas verdades só podem ser conhecidas através do autoconhecimento e autoobservação. We must understand that desire for the small things which will in any case disappear. Nós devemos compreender que o desejo por todas essas coisas pequenas que cedo ou tarde desaparecerão, In one way or the other, seja de uma forma ou de outra, are not worth pursuing. não são merecedoras do esforço da aquisição. So most of our desires lead us only into a state of confusion and of suffering. Então, a maioria dos nossos desejos apenas nos conduzem
para um estado de confusão e sofrimento. This too has been taught in several religions. Isso, de alguma forma, tem sido ensinado em todas as religiões, ou na maioria delas. A certain man is said to have gone to the Buddha Um certo homem, é dito, certa vez se aproximou do Buda to declare proudly that he had buried treasures in the ground. para declarar muito orgulhosamente que ele havia enterrado certos tesouros no chão, no terreno. And the Buddha said, "Don't be foolish. E o Buda respondeu, não seja tolo, These treasures will be taken away estes tesouros serão levados por outra pessoa, by thieves or envious people. seja por ladrões ou pessoas invejosas, Or you may lose your memory and not know where you buried your treasure." podendo também ocorrer que você mesmo perca a sua memória e não saiba mais onde enterrou o tesouro. 400 years later, Jesus said the same thing. E 400 anos depois, Jesus disse a mesma coisa. He said there are heavenly treasures which are much more important, which nobody can take away. Porque ele dizia que há tesouros nos céus que são muito mais importantes porque ninguém pode roubar. If we find the source of happiness within ourselves, De modo que se nós encontrarmos a fonte da felicidade dentro de nós, nobody can take it away from us. ninguém pode roubá-la de nós. In fact, there is a state of mind which nothing outside can disturb. Na verdade, existe um estado da mente em que nada proveniente do exterior poderá perturbar, Which is in the depth of our own consciousness. que está na profundeza da nossa própria consciência. That is our spiritual self. E esse é o nosso ser espiritual. And to come to that, we have to put away, become detached from lesser things. E para chegar lá, nós precisamos nos tornar desapegados de coisas menores. I am not saying that we must become ascetics or quit the world. E eu não pretendo dizendo com isso que nós precisamos nos tornar ascetas ou fugir do mundo. But we should not attach ourselves to things which cannot last. Mas nós não devemos nos permitir ficar apegados a coisas que não podem durar. When we do that, we create problems for ourselves. Porque quando nós fazemos isso, nós criamos problemas para nós mesmos. And we don't have to create problems, suffer, and then understand. Então, nós não precisamos primeiro criar os problemas para depois querer compreendê-los. The human being can understand by watching life. Porque o ser humano pode compreender apenas observando a vida, Obtain lessons from the experience of others. obtendo assim lições a partir das experiências dos outros. We have only to see how desire creates problems in others. Nós apenas precisamos observar como o desejo cria problema na vida dos outros. How by clinging to things which, as we said, will not last anyhow, Como pelo aprisionar-se a coisas, ficar dependente de coisas que não vão durar de qualquer maneira, we suffer disappointment. nós sofremos desapontamentos. We are afraid of what may happen. Nós ficamos com medo do que possa acontecer. We are envious of those who have more. Nós ficamos invejosos daqueles que possam ter mais. So, turmoil goes on inside the mind. E assim todo esse conflito prossegue dentro da mente. But if we hold these things lightly without becoming so attached, Mas se nós levarmos essas coisas de uma forma mais leve, sem ficar assim tão apegados, we can sail through life in peace and contentment.
Nós podemos navegar através da vida com paz e contentamento. And it is very important that individuals should find that kind of stability within. E é muito importante que os indivíduos possam encontrar esse tipo de estabilidade dentro de si. A way of life which is based on self-understanding. Uma maneira de viver que está baseada na autocompreensão. Because as we said earlier, Porque, como nós dizíamos antes, human society merely mirrors what we are as individuals. a sociedade humana apenas reflete aquilo que os indivíduos que a constituem são ou têm em si. If we are peaceful, happy individuals, Porque se nós formos seres humanos felizes e pacíficos, we will create a happy and peaceful world. nós criaremos um mundo feliz e pacífico. Many people have said that technology is neither good nor bad. Muitas pessoas têm dito que a tecnologia não é nem boa nem má. It depends on how it is used. Pois depende como ela é usada. Obviously, the peaceful, contented person will use it for the good. É claro, obviamente, que uma pessoa pacífica e feliz a usará para o bem. The frustrated and frightened people will make bad use of it. E as pessoas frustradas e amedrontadas farão mau uso dela. So we need not fear technological development. De modo que não há nenhuma necessidade de se ter medo do desenvolvimento tecnológico. But there is urgent need to turn inside and not only study the universe outside. Mas existe uma necessidade urgente de voltar-se para conhecer a si mesmo e não apenas estudar o mundo exterior. And through understanding ourselves, bring the right relationships in the world. E compreendendo a nós mesmos, trazer ao mundo o reto tipo de relacionamento. The problem of war, of poverty, E então o problema da guerra e da pobreza, of exploitation, pollution, e da exploração e da poluição, all these problems result from our lack of understanding of ourselves. na verdade resultam da falta da compreensão de nós mesmos. So, it is this work which must become important. E então é esse trabalho que tem de se tornar importante. This is not fancy. E isto não é uma mera fantasia. As we said earlier, certain mystics and sages Porque, como nós dizíamos antes, certos místicos e sábios have discovered in their own consciousness descobriram em sua própria consciência wonderful treasures of experience. maravilhosos tesouros de experiência. Let us look at the consciousness which is everywhere in the universe. Vamos observar esta consciência que está por toda parte no universo. It is immensely creative. Ela é imensamente criativa. The eminent scientist Fred Hoyle, O eminente cientista Fred Hoyle, in his book The Intelligent Universe, em seu livro A Inteligência do Universo, o Universo Inteligente, posits the idea that everywhere in the universe there is intelligence. apresenta a ideia de que em toda parte do universo existe inteligência. It suggests that there is a great mind or great consciousness which is at work in the processes of nature. Ele sugere que existe uma grande mente e sempre em atividade nos processos da natureza como uma inteligência. We have only to look at the marvelous diversity of nature Nós precisamos apenas olhar para essa maravilhosa diversidade da natureza, the beauty in every small thing,
que apresenta-se na beleza de qualquer coisa, por menor que seja, even the wing of a fly or a little particle of matter. mesmo as penas de uma asa ou as partículas ínfimas da matéria, Not only the stars and the sky não somente as estrelas e o céu, display an extraordinary beauty, apresentam uma extraordinária beleza, because that universal mind is so creative. porque essa mente universal é tão criativa. And that creativity is the potential in the human mind. E esta criatividade está em potência dentro do próprio ser humano. Certain human beings have shown extraordinary capacities. E alguns seres humanos têm apresentado extraordinárias capacidades. Mozart has given evidence that he could experience the whole of a symphony simultaneously in his mind before writing it down. Mozart, por exemplo, deu evidência de ser capaz de experimentar toda a grandeza de uma sinfonia inteira antes de escrevê-la. Great religious leaders have experienced boundless love. Grandes instrutores religiosos têm experimentado amor sem limites, Not just for good people, but for all creatures. não somente para as pessoas boas, mas para todos os seres e criaturas. Such potentialities can be invoked by us Tais potencialidades podem ser invocadas por nós, if we begin to understand ourselves. se nós apenas começarmos a compreender a nós mesmos. So, humanity can raise itself to a new dimension E assim a humanidade pode levar a si mesma a uma nova dimensão, through self-awareness and self-understanding. através do autopercebimento e da autocompreensão. Nós vamos apenas agradecer a oportunidade, lembrando que o livro O Autoconhecimento, que foi o tema da exposição de hoje, está à disposição também pelo telefone 0800 61 0020. Muito obrigado.